Oi, gente, a paz do Senhor para todos. Hoje nós estaremos estudando mais uma lição de número 3 da nossa escola dominical, a Revista dos Jovens, de 19 de abril de 2020. A nossa lição de hoje tem por título Preparativos para a Conquista, tá? Texto do dia está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz assim: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor é a vitória, tá? Síntese da nossa aula. Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos, tá? Então, meus irmãos, a aula de hoje a gente vai estudar a questão dos espias, né, que foram enviados por Josué à terra lá de Jericó, né, para espiar toda a terra. A travessia, vamos abordar um pouco a questão da travessia do Rio Jordão, os preparativos, né, da entrada da terra de Canaã, tá certo? Então, vai ser o tema central da nossa aula, nessas passagens, que fala sobre a preparação, os preparativos para a entrada na terra de Canaã, a questão dos espias. E o nosso texto bíblico de referência se encontra no livro de Josué, capítulo 2, versículos 1, 9, 11 e do 23º ao 24º, que diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecia. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra em nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Tá? Então mostra aqui um diálogo, né, entre Raabe e os 2 espias, né? Raabe foi uma pessoa fundamental para a conquista da terra de Canaã. Lógico, se não fosse a mão do Senhor, não se conquistaria essa terra. Mas Raabe foi uma peça-chave dessa conquista, né? Porque os espias chegaram a Jericó, escondidos, né, camuflados ali, e foram dormir na casa de Raabe, né? Encontraram asilo, apoio na casa de Raabe. E a Bíblia conta que a notícia se espalhou em Jericó que havia espias naquela cidade, espiões, né? E o rei determinou que se procurasse, né, esses espias, encontrassem eles, e eles foram até a casa de Raabe. Raabe teve que mentir, tá, para proteger os espias. E o fato é que os espias não foram capturados pelo rei lá de Jericó e conseguiram retornar até Josué, trazendo informações valiosíssimas para Josué. Dentre elas, aqui o povo de Jericó estavam pasmados, estavam com medo do povo de Israel, por tudo que Deus tinha feito na vida deles. Tá certo? Então, Raabe foi uma peça-chave, né, para essa conquista. Inclusive, a Bíblia cita Raabe como herói da fé, uma heroína da fé, na verdade. Tá? Então, é o contexto da nossa história de hoje e que a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, tá certo? Introdução da nossa aula. Depois de ouvir as últimas instruções de Moisés, podendo perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles à fronteira da Terra Prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué estava devidamente confirmado como o comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo momento, uma nova etapa para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação de Israel agora torna-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que faça os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Primeiro tópico da nossa aula: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Capítulo 1 de Josué.
O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas, decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi também o caso do maná. Então, o que acontece? Nosso contexto histórico é esse. Moisés havia morrido, o povo hebreu estava na porta da terra de Canaã, da terra prometida, né? Basicamente só faltava atravessar o Rio Jordão, era a última barreira natural a ser vencida. Então eles estavam na iminência de entrar na terra prometida. Imagina a expectativa desse povo, né? 40 anos peregrinando no deserto, só se falava nessa terra prometida, que vamos chegar nela, que vamos chegar lá, Deus nos prometeu. E depois de 40 anos peregrinando no deserto, o povo agora está realmente na iminência de entrar nessa terra. Então a expectativa era muito grande no meio do povo de Israel. E Josué, como líder, soube conduzir essa situação. E usou uma estratégia de guerra, né? Que Moisés já havia usado lá atrás com ele, Caleb, né? Agora Josué está repetindo a mesma estratégia, que era o quê? De investigar a terra, conhecer a terra de Canaã, enviar espias, saber de que forma iria atacar a Jericó, como iria conduzir o povo até Jericó. E Josué usa da mesma artimanha, enviar espias, tá certo? Então, assim, como eu disse em aulas passadas, a chegada do povo hebreu na Terra Prometida inaugura uma nova etapa, um novo ciclo. Tá? Vão travar batalhas, guerras, mas vai se cessar o maná, vai cessar a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia. Então, algumas benesses que Deus concedia ao povo de Israel agora estava chegando ao fim também. Tá? Deus continuaria com o povo, guiando, orientando, aconselhando, dando sabedoria a Josué, mas, como eu disse, iniciaria agora uma nova etapa, uma etapa com características diferentes. A forma de conduzir o povo não foi a mesma forma como Moisés conduziu, né? Josué estava agora diante de outros obstáculos, tá? De outras dificuldades, né? Mas não menores, tá? Não menor, porque agora o objetivo principal é o quê? Derrotar os inimigos, invadir as cidades, dominar a terra de Canaã, colonizar essa terra. E como eu disse em aulas passadas, a terra de Canaã não era uma terra vazia, tá? Uma terra abandonada, sem ninguém. Era uma terra em que se tinha várias cidades, né? Várias civilizações ali, vários povos, com outras culturas. Então, ou seja, para conquistar a terra prometida, tinha que primeiramente derrotar os inimigos, invadir a cidade, dominar essas cidades, polos, né, digamos assim. Então, a expectativa diante do povo ali de Israel era enorme, né? Estava na iminência de chegar na terra prometida, que os pais falavam dessa terra, tá? E basicamente isso, atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra de Jericó, tá certo? Seja fiel ao comandante, diz aqui o terceiro subtópico, né, do primeiro tópico da revista. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas, o líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia, um formidável exército, se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao seu chefe. Este é um dos segredos da arte da guerra. Você tem que liderar. Não adianta você ter um exército forte, um exército poderoso, mas se você não tem um exército submisso ao seu chefe, um povo que obedeça ao seu chefe. Então, isso a gente pode ver com Josué. A gente pode até dizer que o povo de Israel foi mais obediente a Josué do que a Moisés, né? A gente conhece a Bíblia, conhece a história do Êxodo, e a gente consegue perceber facilmente que o povo era muito rebelde para com Moisés, né? O povo de Israel deu muita dor de cabeça a Moisés, né? Ao ponto de fazer Moisés ferir a rocha, tá certo? O povo murmurava muito, volta e meia diziam que queriam voltar para o Egito, que não estava bom aquilo dali, que Deus tinha abandonado eles, tá certo? Então, assim, quando Josué assume agora a liderança do povo, o povo está, digamos assim, mais amadurecidos, estão mais convencidos da missão, tá? Estão mais tementes a Deus, tá? Então a gente consegue observar uma obediência maior do povo para com Josué do que para com Moisés, tá? Isso facilitou também o trabalho de Josué, tá bom? Então a gente pode ver essa obediência. Josué, por exemplo, ordena que o povo preparasse comida, o povo vai e prepara, né? Josué envia os espias.
Os espias vão lá, né, a mando de Josué, obedece fielmente, traz informações sigilosas, privilegiadas da terra. Né? Então, assim, de um modo geral, o povo estava mais obediente. A gente não vê tanta murmuração do povo de Israel a essa altura do campeonato. A murmuração basicamente ficou lá atrás. Né? No início do êxodo, no início da saída, da trajetória, eles murmuravam muito, questionavam Moisés se realmente não tinha que voltar para o Egito. Agora não. Digamos assim, que o povo adquiriu uma maturidade espiritual. Né? Está em um nível, um patamar maior em termos espirituais, né, em termos humanos. Então eles estavam mais obedientes ao seu líder, a Josué. E isso é o segredo da vitória. Não adianta você ter um exército grande e ninguém obedecer. Você não tem autoridade sobre o seu povo. E Josué soube liderar. Né? Josué foi um líder por excelência, soube usar as estratégias, soube liderar o seu povo. Tá certo? Bom, segundo tópico, os espias. Né? A questão dos espias. Né? A gente já viu que Josué enviou espias, utilizou da mesma tática que Moisés usou lá atrás. Né? E agora envia espias novamente para o quê? Para analisar a terra de Jericó, saber como era, qual era a população, como era o exército. E um detalhe importante é que cada cidade lá na terra de Canaã era uma cidade-estado. O que significa dizer a cidade-estado? Que as cidades eram independentes. Cada cidade tinha o seu rei e tinha o seu exército. Então a cidade vizinha não tinha nada a ver com a outra cidade que estava do lado. Tá? Cada uma se protegia da forma que queria e cada um tinha o seu exército. Né, a circulação de mercadorias ali, os tributos, os impostos, cada cidade tinha seus impostos, não era uma coisa unificada que a gente vê, por exemplo, no nosso país, no Brasil, tá? Então, assim, o Brasil tem 5.000 e tantos municípios, mas todos pertencem ao Brasil, todos estão submissos, sujeitos a um governo central, que é o governo federal. Tem os governos estaduais e tal, mas o governo central é quem traça as diretrizes gerais para todos esses municípios. Lá em Israel, não. Cada cidade era uma cidade-estado, uma cidade independente. Cada uma tinha seu exército, sua legislação. Em uma cidade, o adultério era punido de uma forma, em outra era de outra forma. Em uma cidade, o imposto, por exemplo, hipoteticamente, era 5%, na outra era 3%. Então, assim, não havia uma homogeneização, uma união entre elas. Tá? Cada uma tinha o seu exército e cada uma, inclusive, tinha o seu rei. Existia o rei de Jericó, existia o rei de outras cidades, tá certo? Então, essa é a característica da terra de Canaã. Tá bom? Então, diz aqui o primeiro tópico do segundo, o primeiro subtópico do segundo tópico. Enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade de Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado. Tá? Israel estava acampado em Sitim e, possivelmente, após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local da batalha a ser travada, que seria travada. Né? Essa conduta de Josué em reconhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. Então Josué estava determinado a ocupar a terra de Jericó, de Canaã. Ele não voltaria mais para o Egito. Então, independentemente do relatório dos espias, ele enviou os espias? Enviou. Mas independentemente do que os espias viessem a relatar a ele iria invadir Jericó de qualquer forma. Ele iria ocupar a terra de Canaã. Ele não voltaria, ele não jogaria fora 40 anos de peregrinação. Ele não voltaria mais para o Egito. Então, de qualquer forma, ele iria invadir a terra de Canaã. O envio dos espias, na verdade, foi uma estratégia de guerra. Saber como enfrentar o inimigo, por onde atacar, saber qual é o tamanho do exército, como a cidade é estruturada, é organizada, qual é a população que mora ali. E a Bíblia diz o seguinte, que quando os espias voltaram, trouxeram boa notícia a Josué. Na verdade, Raabe deu uma dica de ouro para os espias. Raabe disse, olha, o povo daqui está com medo, o povo está desmaiado por conta de vocês. O povo daqui está sabendo, rola um comentário aqui na cidade de Jericó, do que Deus fez com vocês, dos milagres que Deus operou. Então, todo mundo aqui sabe que o Senhor é com vocês. E está todo mundo com medo. Ela usa a expressão desmaiado, a população está desmaiada, o povo todos estão desmaiados. Né? Ela fala isso. Querendo mostrar o quê? Que o povo de Jericó estava temendo uma invasão do povo de Israel. Ou seja, isso aí para o povo de Israel foi uma mão na luva. Né? Saber que seu inimigo, seu adversário está com medo de você. Né? Isso fez com que Josué se encorajasse. Né? Encorajasse o seu povo, dissesse, não, vamos invadir mesmo, que eles estão com medo da gente, a gente vai partir para cima. E o inimigo não é tudo isso que a gente pensa, não.
A gente às vezes fica com medo do nosso adversário, mas é o nosso adversário que está com medo de nós. Não é verdade? Isso aconteceu. Então, essa informação que Raabe passou para os espias foi valiosíssima. Se Raabe tivesse dito que o exército estava preparado, Josué ia retroceder? Não iria também. Como eu disse, Josué estava decidido, não voltaria mais para o Egito. A invasão aconteceria. Mas essa informação, que foi fundamental, aumentou a autoestima do povo de Israel. Saber que o adversário está com medo. Tá? Por quê? Por que o adversário estava com medo? Porque sabia que Deus era com eles. Tá? Deus era com o seu povo, Deus era com o povo de Israel. E eles estavam vendo os milagres que Deus estava operando ali. Tá certo? Então essa informação foi estratégica, tá? E a questão de Raabe, como eu disse, Raabe foi fundamental. Se os espias tivessem sido capturados, o que aconteceria? Né? Então ia mudar ali alguma coisa, influenciar na decisão de Josué. Né? Mas Raabe, prudentemente, e conseguiu encobrir, esconder os espias, né? Ela não era judia, né? Como se diz, judia. Ela não fazia parte do povo hebreu, não era judia, e era de uma tribo estranha, tá? Mas mesmo assim recebeu os espias, como se Deus estivesse usando Raabe ali naquele momento para cuidar dos espias, tá? Porque não é normal, né? Os espias não conheciam Raabe, eram de outra tribo. Inclusive os espias invadiam a cidade que Raabe morava. Certamente morreram várias pessoas do círculo de amizade da Raabe. Mas mesmo assim, Raabe protegeu os espias, como se estivesse sendo usada por Deus, né? Então ela foi fundamental na invasão a Jericó, tá certo? Então, é isso, né? Raabe tem esse papel histórico, a Bíblia menciona ela como uma herói da fé, uma heroína da fé, tá certo? E ela faz um único pedido, né? Ela só pede algo em troca. Então, quando ela aloja os espias em sua casa e protege, livra eles da morte, porque o rei mandou procurar os espias na cidade de Jericó, porque ficou sabendo que tinha espias na região, ela só faz um único pedido para os espias, né? Que preservasse a casa dela, a família dela, tá? E os espias fizeram algo bem interessante, como aconteceu lá na saída do Egito, né? E penduraram um fio vermelho na janela da casa dela como sinal de proteção, né? Para marcar a casa dela, porque no dia que Israel invadisse a Jericó, a casa de Raabe seria protegida, era um sinal, era um símbolo de proteção. E existe uma semelhança muito grande. O livramento que Deus deu ao seu povo lá na saída do Egito, com sangue, né, na porta, nos umbrais da porta, na soleira, nos umbrais. Aqui agora também é algo parecido, né? Coloca-se um fio vermelho na porta. Na porta de onde? Na janela da casa de Raabe, né? Para protegê-la, para livrá-la da morte. Né? Então, uma estratégia bem parecida, algo semelhante, né, que aconteceu lá atrás, na saída do Egito, o livramento que Deus estava dando a Raabe, e a gente pode trazer isso para nossas vidas, o livramento que Deus nos dá, o sangue de Jesus, né, nos salvou, nos libertou. Então, ou seja, o vermelho representa o sangue, e a cor do fio da linha que foi colocada na janela era justamente vermelha, né, representando o sangue, a simbologia do sangue. E isso a gente pode prefigurar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Não é verdade? Então, o contexto foi esse. Raabe protegendo os espias, Raabe tendo livramento de morte, tá? Porque salvou os espias, foi fundamental na conquista de Jericó. E ali, os espias certamente passaram a informação para Josué. E no dia da invasão, a casa de Raabe foi protegida, né? Israel invadiu a Jericó, dominou a cidade, morreram várias pessoas lá da cidade de Jericó, mas Raabe foi protegida, Raabe e sua família. E um detalhe, ela era prostituta, então era uma pessoa de má fama na cidade de Jericó. Então veja que Deus usa uma prostituta para, digamos assim, ajudar o seu povo, né? Ali, ser peça fundamental na conquista de Jericó, tá certo? Terceiro tópico, né? Fala sobre Raabe, e é basicamente isso, meus irmãos. Então, a história de Jericó, né? O início da conquista de Jericó, o início da conquista da terra de Canaã, ela passa por esse momento, né? Esse momento da travessia do Rio Jordão, do envio dos espias, tá? E do papel de Raabe, que foi fundamental para aquele povo, tá certo? Então, assim como Deus foi com Raabe, assim como Josué foi com Raabe, né? Livrando ela da morte, Deus também fez conosco, né? Jesus, o sacrifício dele lá na cruz do Calvário, nos livrou da morte, né? Do inferno, da condenação, né? Nos livrou, nos libertou, né? O sacrifício que nos deu a redenção,
tá? Então a gente pode comparar facilmente o livramento que foi dado a Raabe com o livramento que foi dado à humanidade, né, por meio do sangue de Jesus Cristo, tá certo? Então, meus irmãos, estou encerrando aqui a aula, não queria me alongar muito, mas basicamente a nossa lição fala sobre isso, tá? Fiz aqui um esboço geral, não prolongando muito nos comentários, mas para passar para vocês a aula de hoje, né, o esboço geral da nossa aula, que tinha por título os preparativos para a conquista, ou seja, as etapas iniciais, os primeiros caminhos ali do povo hebreu na terra de Canaã, né? E a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Jericó ficava basicamente a 7 quilômetros do Rio Jordão. Tá? Eu até pensava que ela era uma cidade ribeirinha, mas não era. Então eles atravessaram o Rio Jordão e após atravessar o Rio Jordão enviaram os espias lá para espiar a terra de Jericó. Então Jericó foi a primeira cidade a ser dominada, a ser conquistada pelo povo hebreu, tá certo? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula, tá certo? Fiquem com Deus.